Cumprimentamos a todos os que estão nos acompanhando neste momento. Em nome da Casa Espírita Joana de Ângeles, sejam bem-vindos a este espaço virtual pelo Facebook. Inicialmente, convidamos a todos a acompanhar uma leitura como preparação para a prece de abertura. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier, ditado por Emmanuel, Edificações. Em Mateus capítulo 5, versículo 14, está: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Jesus. Os comentários de Emmanuel a respeito desta passagem. O Evangelho está repleto de amorosos convites para que os homens se edifiquem no exemplo do Senhor. Nem sempre os seguidores do Cristo compreendem esse grande imperativo da iluminação própria em favor da harmonia na obra a realizar. Esmagadora percentagem de aprendizes, antes de tudo, permanece atenta à edificação dos outros, menosprezando o ensejo de alcançar os bens supremos para si. Naturalmente, é muito difícil encontrar a oportunidade entre gratificações da existência humana, porquanto o recurso bendito da iluminação se esconde muitas vezes nos obstáculos, perplexidades e sombras do caminho. O Mestre foi muito claro em sua exposição. Para que os discípulos sejam a luz do mundo, simbolizarão cidades edificadas sobre a montanha, onde nunca se ocultem. A fim de que o operário de Jesus funcione como expressão de claridade na vida, é indispensável que se eleve ao monte da exemplificação, apesar das dificuldades da subida angustiosa, apresentando-se a todos na categoria de construção cristã. Tal cometimento é imperecível. O vai-vem das paixões não derruba a edificação dessa natureza. As pedradas deixam-na intacta e, se alguém a dilacera, seus fragmentos constituem a continuidade da luz, em sublime rastilho, por toda parte, porque foi assim que os primeiros mártires do cristianismo semearam a fé. Para completarmos a preparação desta exposição, convidamos os irmãos a nos recolhermos em prece. Pai Celeste, Senhor da vida e nosso Criador, buscamos nas bênçãos do Teu infinito amor o equilíbrio no pensar, no sentir, para melhor agir. A lucidez para compreender os Teus caminhos, Senhor. Agradecemos pela oportunidade desse momento de nos unir em propósitos do bem neste trabalho de edificação. Pedimos a companhia dos queridos amigos espirituais para nos acolher, proteger e acompanhar. Em Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, o nosso Mestre, e juntamente com esses queridos amigos espirituais que nos acompanham, consideramos iniciada essa exposição espírita. Pois bem, como nossos irmãos puderam perceber, a mensagem de preparação fala justamente do tema de hoje. Primeiro, gostaria de salientar o quanto palavras curtas, de uma ou duas sílabas, podem trazer significados tão grandiosos. E aqui nos referimos àquelas que significam pensamentos e coisas positivas. Paz, amor,
bem, luz, Deus, Jesus. A paz é uma destas, que traz em si valores profundos. Ela se distancia do conflito e busca a conciliação. Ao contrário do confronto, propõe o entendimento. Se afasta da desarmonia e nos convida à união. Na mensagem lida no início, Emmanuel amplia o entendimento da síntese trazida pelo apóstolo Paulo para que tenhamos serenidade interior, mesmo diante da ignorância e agressividade que possamos encontrar na esfera humana. Que pacifiquemos primeiro os conflitos e perturbações internas. Sem calma, diz Emmanuel, é impossível observar e trabalhar para o bem. E termina dizendo: sem paz dentro de nós, jamais alcançaremos os círculos da paz verdadeira. É por este caminho, com esses raciocínios, que vamos conduzir nossas reflexões sobre a paz. Certa vez, houve um concurso de pintura e o primeiro lugar seria dado ao quadro que melhor representasse a paz. Ficaram dentre muitos 3 finalistas, igualmente empatados. O primeiro retratava uma imensa pastagem com lindas flores e borboletas, que bailavam no ar, acariciadas por uma brisa suave. O segundo mostrava pássaros a voar sobre nuvens brancas como a neve em meio ao azul anil do céu. O terceiro mostrava um grande rochedo sendo açoitado pela violência das ondas do mar, em meio a uma tempestade estrondosa e cheia de relâmpagos. Para a surpresa e espanto dos finalistas, o escolhido foi o terceiro quadro, o que retratava a violência das ondas contra o rochedo. Indignados, os 2 pintores que não foram escolhidos questionaram o juiz, que deu o voto de desempate. Como este quadro tão violento pôde representar a paz, senhor juiz? E o juiz, com uma serenidade muito grande no olhar, disse: vocês repararam que, em meio à violência das ondas e da tempestade, há, numa das fendas do rochedo, mais acima, um passarinho com seus filhotes dormindo tranquilamente? E os pintores, sem entender, responderam: sim, mas... Antes que eles concluíssem a frase, o juiz ponderou: caros amigos, a verdadeira paz é aquela que, mesmo nos momentos mais difíceis, nos permite repousar tranquilos. Com essa singela história, queremos propor um exercício de imaginação. Comparemos aquele ninho onde repousava serenamente o pássaro e seus filhotes com a nossa consciência. A consciência é aquele refúgio seguro, quando nada tem que nos reprove. E também pode acontecer o contrário. Tudo à volta pode estar tranquilo e nossa consciência ardendo em chamas. A consciência é o núcleo essencial e pensante do espírito imortal. Nos dá a possibilidade de permanecer em harmonia íntima, mesmo que tudo ao redor ameace desmoronar. Ou acusar sinais de perigo, nos solicitando correção. Se nesses nossos esforços de raciocínio utilizamos a razão para constatações sobre a necessidade de trazer o assunto paz cada vez para o nosso interior, refletindo na própria felicidade, mesmo que seja relativo a essa felicidade, por outro lado, vamos precisar ainda mais dos nossos sentimentos para procurá-la. E ao encontrar, fazê-la crescer saudável, nos proporcionando a alegria de viver,
convivendo com ela a paz e não tendo o receio de perdê-la. Imaginemos iniciando uma viagem com destino a uma cidade chamada Conquista da Paz. É uma viagem sem pressa de chegar, porque vamos passar e parar em alguns lugares muito bonitos, todos já conhecidos, mas que parecem estar um pouco diferentes. Com qual meio de transporte iremos? Posso sugerir? Vamos com o pensamento. Porém, não com o pensamento de hoje, muito veloz. Vamos embarcar no pensamento de quando éramos crianças, ouvindo aquelas histórias da mãe, da avó, cheios de uma alegre curiosidade. Primeira parada, localidade chamada Oração. Olha que belezas naturais, está mesmo diferente. Em cada passo nesse lugar dá vontade de agradecer, de dizer o quanto sou abençoado em chegar até aqui. Ter as pernas para dar esses passos, a visão para não tropeçar, a audição para ouvir uma canção. Pedir algo nesta estação da prece? Mas se essa luz que está clareando minha mente e aquecendo meu coração, talvez precise um pouquinho mais de força, de coragem, de paciência. Se tiver mais a pedir, será pelo outro, que ainda vai começar a viagem. E o meio de transporte que ele vai utilizar precisa de reparos. Sigamos viagem. Segunda estação. Neste lugar as pessoas estão reunidas em vários grupos, formando templos de luz. Fazem leituras, mas principalmente por conhecerem bem a cidade da oração, elas também oram juntas, recebem proteção, banho de energias brilhantes e no final da reunião brindam com água cristalina. Para quem não tinha passado ainda por aqui, é a Vila do Evangelho no Lar. Se continuarmos assim, a estação final deverá ser o próprio paraíso. Chegando na terceira estação, percebemos que para chegar na praça central, aquela dos pensamentos edificantes, vamos precisar cada um escolher uma passagem. Tem a do Amigo Silencioso, o livro, A Escolha das Boas Leituras. Tem a passagem da música que eleva. Nessa passagem é possível quase levitar. Lembram daquela outra passagem bem estreita que para passar precisa falar 3 vezes disciplina, disciplina, disciplina? Há uma quarta passagem que junto com a terceira todos são convidados a caminhar por ela, que também é estreita, mas que é destino certo para a praça dos pensamentos edificantes. É o corredor da vigilância constante. Nessa terceira parada, pensei que daria um cansaço. Mas que interessante, depois de passar pelos pensamentos edificantes, estou tão leve que vou tentar construir um lugar idêntico lá na minha moradia. Bom, agora é a última parada antes de chegarmos na cidade de Conquista da Paz. Mas veja, parece que este lugar está deserto. Onde estão as pessoas? Amigo, neste local só conseguimos enxergar e interagir se colocarmos um óculos especial, que aqui chamamos de óculos da solidariedade. Veja o que está escrito no portal. Seja solidário para não ficar solitário. Há nesta localidade 2 templos escola, cada um com um slogan, um lema. Em um está, fora da caridade não há salvação. E no outro, trabalho, solidariedade, tolerância. Nesta localidade, antes de chegarmos na cidade Conquista da Paz, tudo é belo, simples, e tem um panfleto de orientação aos visitantes. Vamos ler?
Querido visitante, neste lugar chamado de Trabalho no Bem, todos recebem o convite para usar os óculos da solidariedade. Ao colocá-lo, sua visão se ampliará e poderá ver as reais necessidades humanas, que também são as nossas próprias necessidades. Mas depois de ter passado e conhecido as lindas paisagens da localidade da oração, a outra da união e a dos pensamentos edificantes, este campo de ação, o do trabalho no bem, requer um pouco mais de si para poder se aproximar da ponte que leva à cidade de conquista da paz. Aqui nos esforçamos para trabalhar no bem, praticando o conhecimento através da caridade. Convidamos os irmãos a entrarem nos templos escola e conhecer as atividades. São todas de participação voluntária. Com um pouco de disponibilidade e vontade, é possível até estagiar em um trabalho simples, mas de muito valor no passaporte para a cidade vizinha, que todos querem conhecer. Sejam todos bem-vindos. Queridos irmãos, o que eu mais gostaria de fazer neste momento é poder contar sobre as maravilhas da cidade de conquista da paz, para concluir esta viagem da nossa imaginação. Mas confesso que me faltam recursos, pois a paz verdadeira, a paz íntima da qual se refere Emmanuel lá no início dessa exposição, também estou na busca, tanto quanto os irmãos que nos acompanham. É certo que depois de uma oração que vem lá do coração, é possível sentir paz. Conseguimos captar em parte o que Jesus nos oferece, pois ele disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. O Cristo é o exemplo, o modelo a ser seguido. Da mesma forma, quando nos reunimos após o Evangelho no lar e tomamos a água magnetizada com os fluidos salutares dos amigos espirituais, experimentamos muita paz, pois o lar naquele momento é transformado num templo de luz, cabendo aos que ali habitam conservá-lo com pensamentos e palavras edificantes. Algo semelhante acontece durante e mais ainda no término de um livro espírita, principalmente quando nos traz luz ao entendimento e nos faz despertar os sentimentos mais elevados. Isso tudo nos traz paz, não há dúvida. Mas a paz duradoura, mais duradoura, é proporcionada pela caridade. O apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso, compreendeu de tal modo essa grande verdade que disse: quando mesmo eu tivesse a linguagem dos anjos, quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios, quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Também na codificação do Espiritismo, Paulo se manifesta sobre a caridade, deixando uma mensagem nas Instruções dos Espíritos, do capítulo 15, item 10, do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz: meus filhos, na máxima fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens, na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. No céu, porque os que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor. A mensagem é mais longa, mas é suficiente no momento para dizer que estamos juntos nesse aprendizado, conscientes de que o conhecimento amplia a nossa responsabilidade. Nós citamos a necessidade da prece como
um dos passos nessa busca da conquista da paz. No capítulo 28 de O Evangelho segundo o Espiritismo, o último capítulo, cujo título é justamente Coletânea de Preces Espíritas, Allan Kardec, no primeiro parágrafo da apresentação desse capítulo, escreve: os espíritos hão dito sempre: a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo as suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras, com as quais nada tenha o coração. Mais adiante, continua: o Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, quando ditas de coração e não de lábios somente. Nenhuma impõe, nem reprova nenhuma. Deus, segundo ele, é sumamente grande para repelir a voz que suplica ou lhe entoa louvores, porque o faz de um modo e não de outro. Quem quer que lance anátema, o mesmo que reprovação, quem quer que lance anátema às preces que não estejam no seu formulário, provará que desconhece a grandeza de Deus. Vamos repetir? Quem quer que lance uma reprovação às preces que não estejam no seu formulário, provará que desconhece a grandeza de Deus. Crer que Deus se atenha a uma fórmula é emprestar-lhe a pequenez e as paixões da humanidade. É sempre recomendável a leitura desta coletânea de preces espíritas. Não há dúvida que o conhecimento destes, digamos, modelos de prece, nos possibilitam, pelo menos, fixar as ideias e chama a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. O capítulo anterior, o 27, Pedi e obtereis, também nos dá um entendimento muito amplo. As qualidades da prece, a eficácia, a ação da prece, a transmissão do pensamento, maneira de orar, e mais ainda do que dissemos sobre a paz após orar, traz uma mensagem no final com o título A Felicidade que a Prece Proporciona. As correntes de fé, de modo geral, recomendam que se inicie o dia com uma prece, uma oração. Tive contato uma vez com uma coletânea de orações que acabei fazendo uma cópia. Uma delas me chamou a atenção, não por ter muito a pedir, mas que se propunha também a realizar perante si e o próximo. Refletindo o que Kardec menciona no Evangelho, de o quanto podem nos auxiliar os modelos de prece, ao fixarmos as ideias que virão à mente no decorrer do dia, vamos proferir a oração da manhã, que há muito nos é conhecida. Como o nosso tema é a paz, e essa oração cita logo no início a palavra paz, por isso a trouxemos para finalizar esta exposição. Deve ser familiar para muitos que nos acompanham. Os irmãos vão logo reconhecê-la. Uma sugestão para quando estivermos fazendo uma prece memorizada ou lida é imaginar uma situação real de cada parte do seu conteúdo enquanto ora. Vamos então à oração da manhã? Ela diz assim: Senhor, no silêncio desse dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero olhar o mundo hoje com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Ver além das aparências teus filhos como tu mesmo os vê, e assim não ver senão o bem em cada um. Guarda minha língua de toda maldade. Fecha meus ouvidos a toda calúnia. Que
só de bênçãos se encha meu espírito. Que eu seja tão bondoso e alegre que todos quantos se achegarem a mim sintam tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decurso desse dia eu te revele a todos. Finalizando com amém, assim seja. Esta oração é de autor desconhecido. Podemos dizer que ela tem uma proposta até ousada, um desafio. Mas esse é o propósito, nos esforçarmos dia após dia na prática de todo o bem possível. Chegamos ao final dessa exposição espírita. Vamos juntos agradecer por este momento? Então, com os olhos fechados mais uma vez, queremos nos dirigir inicialmente aos amigos espirituais, nosso anjo da guarda, as equipes de irmãos operários no bem, que participam das reuniões, que estão nos lares protegendo, inspirando, intuindo. Agradecemos também a Jesus, nosso Mestre, o caminho da verdade e da vida, por nossa existência, por nossa família, pelas provas, por nossa saúde, pelo trabalho, por todo o entendimento que até aqui já conseguimos adquirir. Acima de tudo, queremos agradecer a Deus, nosso Pai, Criador de todo o universo. Agradecer pela nossa vida. Agradecer pelo sol que a cada dia nos dá a oportunidade de recomeçar. Mas também pela noite que nos permite repousar depois do trabalho, de um dia com certo cansaço. Que possamos prosseguir nessa caminhada de busca da paz. Que possamos estar mais unidos, compreender uns aos outros, perdoar e prosseguir cada vez mais fortes, animados para a prática do bem. E assim encerramos mais uma atividade em nome da Casa Espírita Joana de Ângeles, desejando a todos um caminho de muita paz. Que assim seja. A nossa gratidão pela companhia e atenção de todos. Até uma próxima oportunidade.